Para os instantes, queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, aqueles também que nos acompanham pelos meios de comunicação social, aqueles que estão também nas rádios, aqueles que estão acompanhando pela Rádio Renascer. Hoje, a palavra de Deus, a liturgia da palavra, a palavra de Deus hoje dirigida a nós, dada por São Lucas, é uma palavra que está dividida em duas partes, em dois momentos. São Lucas escreve no início deste evangelho, capítulo 1, versículos de 1 a 4, uma breve introdução sobre aquilo que ele recolheu, ou seja, São Lucas não conviveu com Jesus. Por isso, logo após a ressurreição, no momento da igreja apostólica, São Lucas foi atrás das pessoas que conviveram com nosso Senhor. Um exemplo disso é que no Evangelho de São Lucas nós temos ali o relato da anunciação do anjo, que nós temos aqui atrás de nós. Como Lucas poderia saber do diálogo entre o arcanjo Gabriel e Nossa Senhora, se não fosse Nossa Senhora que tivesse contado para ele? Por isso ele foi atrás das testemunhas oculares dos milagres, dos prodígios, dos sinais que Nosso Senhor fez para poder escrever o Evangelho. E ele dirige este evangelho ao excelentíssimo Teófilo. Teófilo em grego significa amigo de Deus. Por isso essa palavra do evangelho é dirigida a todos nós, que queremos ser amigos de Deus. E São Lucas já inicia no capítulo 4, este ato público de Nosso Senhor na sinagoga de Nazaré. Nazaré era a cidade onde Nosso Senhor morava. Nosso Senhor foi à sinagoga todos os sábados. Todos os sábados, Jesus sentava ali na sinagoga, ouvia a lei e ia para casa. Foi Ele que fez as cadeiras, as mesas, as portas de muitos daqueles que estavam ali. Ele era conhecido como filho do carpinteiro, mas nunca tinha dito nenhuma palavra. Mas chegada a idade dos 30 anos, que é a idade em que o homem, segundo a lei judaica, teria maturidade para ter voz, ele então, naquele dia, foi à sinagoga. E como diz o Evangelho, ele foi com a força do Espírito, e deram a ele o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, que escreveu esta passagem que Nosso Senhor leu há 700 anos atrás, da época em que Jesus veio. Este texto queria dizer algo a respeito do povo que estava voltando do exílio. E Isaías falou a eles, dirigiu a eles esta palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. E então o Evangelho termina. Jesus disse a eles: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Por quê? O povo de Israel viu neste trecho uma profecia a respeito do Messias, que viria libertá-los. Só que o povo de Israel esperava a libertação de um Messias político, que esse Messias viesse libertá-los da opressão dos romanos. Mas Nosso Senhor, meus irmãos, veio, o Messias veio nos libertar de algo muito, muito pior do que a opressão dos romanos, muito pior do que qualquer outra opressão. Ele veio nos libertar da escravidão, do pecado e da morte, nos tirar a opressão do demônio. E Jesus, quando disse essas palavras, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Cristo, em grego, Christos, significa ungido. Ele é o ungido do Pai, para anunciar a boa nova aos pobres. Meus irmãos, os pobres que somos nós. O mundo hoje tem tanta coisa, tantas pessoas têm tudo: dinheiro,
outras têm saúde, outras têm bens materiais, outras têm alegria, outras têm tudo, mas são pobres, são miseráveis, porque não têm Deus. Porque Deus é tudo. Tira Deus, não sobra nada. As pessoas são pobres hoje, aparentemente elas podem ter tudo, aparentemente podem estar felizes, mas se não tem Deus, é pobre. O maior pobre é aquele que não tem Deus. E esta palavra é dirigida a nós. A nós. Ele veio falar para nós pobres, que não temos Deus, que muitas vezes o nosso coração ainda não há lugar para a riqueza de Deus, que é a presença dEle. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos. Nós que estamos presos. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão presas em presídios e têm a sua liberdade tolhida? Seu direito de ir e vir por algo que fez. Mas tem gente muito mais cativa do que um preso que está num presídio. Quantas pessoas hoje estão presas e precisam ser libertas dos seus pecados, dos seus vícios? Quantas pessoas hoje estão escravas da bebida, estão escravas das drogas, estão escravas da pornografia, do sexo desregrado, estão escravas da bebida, estão escravas do computador, do celular, estão escravas do trabalho, do emprego. O emprego é que diz o dia e a hora, não é mais Deus quem dita o dia e a hora. Pessoas que estão escravas de um relacionamento, dependentes de alguém, dependentes de algo. Essas pessoas estão muito mais presas do que um preso que está na cadeia. Porque elas estão condicionadas, entregaram o seu coração, e muitas vezes somos nós, que entregamos o nosso coração e prendemos ele a pessoas e a coisas, que não são capazes de nos dar a verdadeira liberdade, que nós imaginamos que temos. Não, padre, mas a liberdade é escolher o que eu quero. Não, a liberdade é escolher o bem. Deus nos deu a liberdade para escolher o bem, o sumo bem, que é Ele mesmo. Ninguém em sã consciência, tendo liberdade, escolheria o mal. Mas hoje, muitos de nós fazem esta escolha, escolhe o mal, e ali se prende, e o demônio faz uma opressão. O vício, o pecado, ele gera em nós uma opressão, e nós precisamos de um Salvador e de um libertador. O povo de Israel aguardava um libertador, um Salvador, e hoje nós nos encontramos em um mundo em que muitas vezes não espera mais um Salvador, porque acha que já tem tudo. E nosso Senhor continua, e aos cegos a recuperação da vista. A cegueira não é a cegueira física, Ele veio nos fazer enxergar a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A verdade que é Ele mesmo. Tirar dos nossos olhos as escamas que nos impedem de ver a verdade, que é Ele. Hoje o mundo anda como um grande animal que tem o tapa-sol, onde as pessoas estão colhendo do mundo a verdade que o mundo impõe a elas, e não a verdade como ela é em si. O mundo hoje não quer enxergar a verdade como ela é, mas ele quer transformar o mundo com a verdade que ele acha que tem dentro de si. Quer transformar a realidade, quer mudar a realidade a partir de si. Isso é um pensamento doentio. Quem não quer enxergar a verdade, quem não quer enxergar a realidade, acabará adoecendo. E nosso Senhor veio nos dar o verdadeiro olhar, que é olhar para o mundo, na realidade que se impõe, e encontrar nele, e encontrar Ele. Ele é a verdade, e veio nos dar a recuperação da vista, e proclamar um ano santo da graça do Senhor. Este ano santo que dura até hoje. O ano santo é o ano da igreja, que Ele deixou no mundo, para que os cristãos pudessem pelos sacramentos ter acesso ao Cristo, e serem curados de tudo isso, serem libertos, recuperar a sua vista,
libertos das suas enfermidades físicas e espirituais e terem esse encontro com o Senhor, porque Ele diz: hoje se cumpriu esta passagem que acabastes de ouvir. Hoje, no hoje da história, hoje nesta missa, a palavra de Deus se atualiza e nós podemos ter acesso a Ele. A primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Neemias, que também narra a vinda do povo da terra do exílio da Pérsia, como o povo ficou feliz em poder ler a lei de Deus novamente, reconstruir o templo, mas aquela lei era incapaz de salvá-los, era incapaz de libertá-los da verdadeira opressão. E nós hoje nos encontramos com o Cristo, que é capaz de nos libertar. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, vai falar a respeito da igreja enquanto corpo místico de Cristo, que nós somos os membros. Meus irmãos, nós somos membros do corpo de Cristo. Alguns são os pés, alguns são as mãos, alguns são, não sei, os olhos, os ouvidos. Mas todos nós temos o seu lugar na igreja. Todos nós temos um papel importante na igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto somos um com Ele. Todos nós. Agora, a mão não pode dizer, não quero, se vira, braço. O olho não pode dizer, não quero enxergar, se vira, corpo, anda. Nós somos um no mesmo Espírito, e nós só vamos ser um se nós estivermos unidos a Jesus, libertos dos nossos vícios, dos nossos pecados, das mentiras que nós mesmos inventamos para nós. Se estivermos na verdade do Evangelho, aí sim, nós conseguiremos ser um corpo sadio, um corpo que não está doente, um corpo que não está enfermo. Porque, meus irmãos, nós somos um só. O meu pecado, a minha opressão, a miséria que eu me encontro, se eu permaneço naquilo, então todo o corpo padece. Todo o corpo. Nenhum pecado de nós é isolado. Se nós pecamos, nós ferimos todo o corpo eclesial de Cristo. E se eu me santifico, eu santifico todo o corpo de Cristo, que são seus membros. Ninguém peca isoladamente e ninguém se salva isoladamente. O benefício ou malefício é dado a todo o corpo ao qual nós pertencemos e formamos um só. As pessoas hoje dizem assim: padre, mas não se preocupa, Deus é amor, Deus é misericórdia, padre, Deus é perdão. As mesmas pessoas que dizem isso têm a vida mais devassa, ou seja, Deus é amor, Deus me perdoa, Deus é misericórdia, mas eu sou egoísta, eu vivo a minha vida do meu jeito, como eu quero, fazendo o que eu quero com as pessoas, e ninguém tem nada a ver com isso, porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Então eu posso fazer tudo, eu posso não ser como Ele, é isso que nós estamos dizendo. E isso é uma mentira que nós todos às vezes contamos para o nosso coração. E que Deus, hoje, nessa liturgia, pela sua palavra, quer nos libertar. Peçamos a nosso Senhor que nos dê a graça nesta missa de ouvirmos a sua palavra, com fé. Eu não sei qual é a opressão ou a libertação que vocês têm, que o Padre tem, todos temos pecados, todos temos misérias, todos nós temos um ponto fraco, onde o demônio sabe onde atacar, mas a diferença é daqueles que se entregaram a Jesus, que buscam os sacramentos, que querem ser diferentes, que querem ser melhores. Aqui está a diferença. Fazer com que o Espírito Santo, que movia o Senhor, também nos mova. Ele é o Deus que nos purifica, que nos transforma. Ele é o autor da santidade, é o Espírito Santo. Por isso, na força do Espírito, também como batizados e membros do corpo de Cristo, busquemos, meus irmãos, a libertação, a cura da nossa cegueira, suplicando sempre ao Senhor. Façamos um instante de silêncio e no íntimo do nosso coração, conversemos com aquele que é capaz de mudar a nossa vida, a nossa história, nos libertar dos nossos pecados, dos nossos vícios, das nossas cegueiras, entregando ao Senhor todo o nosso coração.